Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gerrier e vou falar de funções do STF. As funções estão relacionadas com as competências, tá bem? Mas são as funções do STF: guardião da Constituição, guardião da Federação e também de julgador das altas autoridades, tá? Essas são as três funções principais do STF. Bom, vamos desenvolver isso agora, pessoal. Isso aqui é uma explicação de por que o STF está tão na moda ultimamente. O vídeo da Prof. Carô, a gente já viu que o STF está no centro das polêmicas da política do Brasil. Isso tem diversas explicações. O direito acabou tomando um papel central dentro das sociedades ocidentais, é assim no Brasil. A quantidade de processos aumentou absurdamente porque a sociedade se tornou mais conflitiva, porque o computador, no final das contas, acabou facilitando, né? Mas enfim, o STF, então, ele está no centro das nossas atenções, tá? E por que ele está no centro das nossas atenções, pessoal? Dentre tantas explicações, é porque ele tem muitas competências. Carol falou no vídeo anterior que o STF ele é muito antigo e essas competências vêm sendo desenvolvidas há muito tempo. E a gente sabe que à medida que nós vamos tendo alterações na Constituição, surgimento de uma nova Constituição, emendas à Constituição, a questão da competência dos tribunais e de algum órgão público sempre tem a ver com manutenção do poder. Então, lá em 88, o STF ele preferiu manter suas competências, tá bem? Inclusive o STF perdeu parte de suas competências, tá? O STF ele era guardião não só da Constituição, mas ele também era guardião da interpretação da legislação infraconstitucional. O STF ele interpretava o Código Civil, interpretava o Código de Processo Civil, e isso foi para o STJ, tá bem, pessoal? Então o STF lá em 88 até que perdeu competências, mas ele preferiu manter ali suas competências tradicionais, tá? E essas competências tradicionais são as de um Tribunal Constitucional Jurídico, do Tribunal Constitucional Judiciário, tá? Porque a depender do país, o Tribunal Constitucional maior ele adquire um caráter de tribunal político, mas o nosso tribunal aqui ele é um tribunal jurídico, um tribunal de interpretação da lei. Então o STF preferiu manter as suas competências, o Constituinte preferiu manter, nós tivemos ali processos de lobby, tá bem? Muito embora ele tenha perdido essa questão da legislação infraconstitucional que ficou lá com o STJ, mas mesmo assim são muitas competências. Mas se a gente olhar lá em 88, pessoal, parecia que não era tão polêmico, parecia que não era... parece que as questões, o STF não estava tanto assim na mídia, né, no centro das nossas sessões como está atualmente, tá? E está atualmente por força de todas as contingências que a gente já viu. Inclusive, a própria ideia da Constituição ser aplicada de forma mais intensa, da Constituição ser aplicada de forma mais fácil, ser invocada pelos operadores jurídicos e nós, professores e os nossos mestres também, sempre estimularam isso, a gente tem feito isso, né, nas nossas aulas, vamos aplicar a Constituição. Isso fez com que aumentasse a quantidade de processos. E a quantidade de processos aumenta por quê, então? Por conta das três funções do STF. E a função principal é a de guardião da Constituição. O STF ele mantém a supremacia da Constituição, tá? O STF mantém a interpretação uniforme da Constituição em todo o território brasileiro. E como é que ele vai fazer isso? Através do controle de constitucionalidade concentrado, tá? Que são as ações de controle concentrado, a ADIM, a ADO, a DPF, a ADC, tá? E através também do controle difuso, mais particularmente também no recurso extraordinário. Os processos vão iniciar no primeiro grau e vão chegar lá no STF via recurso extraordinário. E aí então o STF ele vai dar a sua interpretação da Constituição e vai dar a interpretação por último, por óbvio, né, porque ele é o tribunal mais alto. Então o STF guarda a Constituição, mantém a Constituição através desses dois mecanismos: as ações de controle concentrado e também o recurso extraordinário. E só aí, pessoal, já dá muito processo, tá? Porque nós vamos ter leis que foram votadas pelo parlamento, e aí o STF vai vir e vai dizer, olha, essa lei aí é inconstitucional. E aí existia toda uma expectativa de pelo menos um grupo político da aplicação daquela lei, e aquela lei não é mais aplicada, tá? Ou então, nós vamos ter ADPFs, onde o poder público vai estabelecer obrigações para a administração pública, a DPF 709, o poder público foi obrigado a realizar atendimentos às comunidades indígenas, tá? Então, esse mecanismo aqui do STF, essa função do STF ser guardião da Constituição, atrai para o STF muita polêmica, tá? Outro campo de funções do STF
Essas funções, pessoal, a gente extrai das competências do STF que estão lá no artigo 102, tá bem? Então, outro campo de funções aqui do STF é o dele ser guardião da federação. Então, quando a gente tem um conflito entre um Estado-membro e outro Estado-membro, ou entre a União e Estados-membros, tudo isso vai ser decidido pelo STF. Então, se eventualmente a gente tem uma guerra fiscal entre Estados, o STF vai ser o julgador, o árbitro aí desse conflito. Isso faz com que a atenção seja atraída para ele. E, finalmente, o STF manteve a competência de julgamento das altas autoridades, né? Então, deputado, senador, presidente da República, tá? Os próprios ministros de tribunais superiores, o STF manteve sua competência penal sobre essas autoridades. Então, quando essas autoridades cometerem crimes ou, né, for necessário investigar, pelo menos, se essas autoridades cometeram crimes, vai ser o STF o órgão julgador. Então, vejam, pessoal, o STF ele vai ser o centro das atenções quando altas autoridades cometem crimes, porque afinal de contas o foro prerrogativo de função está lá no STF, quando nós tivermos conflitos na federação e quando nós tivermos aí questão da interpretação da Constituição. E você somando aí essas três funções que são essenciais, são importantes demais mesmo, tá? Nós temos então realmente o STF aqui como um lugar, tá? Como um órgão que atrai bastante polêmica e debate sobre, afinal de contas, a interpretação da Constituição, tá bem? Vamos continuar debatendo sobre isso, pessoal. Abraço e bons estudos.